Você nunca vai conseguir construir isso. O chefe milionário riu olhando para a engenheira de capacete na obra. Ele não sabia que estava subestimando a pessoa errada. Moça, você está perdida? O canteiro de obras é perigoso para visitas. Isadora Monteiro olhou para o segurança que bloqueava a entrada do maior projeto de construção de São Paulo e respirou fundo. Era segunda-feira de manhã, 7 horas em ponto, e aquela seria sua primeira semana como engenheira residente na construtora Sampaio. Pelo menos era o que o contrato assinado há 3 dias dizia. Não estou perdida, sou a nova engenheira do projeto. Ela respondeu, mostrando o crachá que havia retirado no RH na sexta-feira anterior. O segurança, um homem de 50 anos chamado João, pegou o crachá e examinou com uma expressão que misturava surpresa e desconfiança. Engenheira? Você tem certeza que não é estagiária? Porque aqui a gente não costuma ter... Bem, você sabe. Mulheres? Isadora completou a frase que ele não teve coragem de terminar. Pois agora tem. Ela atravessou a catraca antes que ele pudesse inventar outra desculpa, sentindo o peso do olhar dele em suas costas. Aos 28 anos, Isadora já estava acostumada com esse tipo de recepção. Formada em engenharia civil pela Universidade de São Paulo, com especialização em estruturas complexas na Alemanha, ela havia enfrentado salas cheias de homens que duvidavam da sua capacidade desde o primeiro dia de faculdade. Mas nada disso importava agora. Ela estava ali para trabalhar, para provar seu valor através de resultados, não de palavras. O canteiro de obras era imenso. Tratava-se de um complexo comercial de 25 andares que seria o novo marco arquitetônico da Avenida Paulista. Estruturas de concreto se erguiam como esqueletos gigantes contra o céu cinzento da manhã. Guindastes movimentavam materiais de um lado para outro, e dezenas de trabalhadores já estavam em suas posições. Você deve ser a novata, uma voz feminina a chamou. Era Larissa Santos, assistente administrativa do projeto. Uma mulher de 32 anos que carregava uma prancheta e tinha um sorriso genuíno no rosto. Bem-vinda. Finalmente outra mulher nesse lugar. Você nem imagina como isso faz diferença. Obrigada. Isadora sorriu de volta, sentindo um alívio momentâneo. Onde fica o escritório de campo? Ali naquele container branco. Mas antes de ir para lá, preciso te avisar uma coisa. Larissa baixou a voz e olhou ao redor como se não quisesse ser ouvida. O engenheiro-chefe, Rogério Mendes, saiu de férias ontem. Você vai se reportar diretamente ao dono da empresa. Bruno Sampaio? Sim, e ele... Bem, ele tem um jeito muito particular de trabalhar. Isadora percebeu a hesitação na voz de Larissa. Que tipo de jeito? Vamos dizer que ele não é exatamente conhecido por ser receptivo, especialmente com mudanças que ele não aprovou pessoalmente. Ele não aprovou minha contratação? O RH contratou você enquanto ele estava viajando. Ele só soube ontem à noite que tinha uma engenheira nova começando hoje. Antes que Isadora pudesse processar essa informação preocupante, uma agitação tomou conta do canteiro. Homens começaram a andar mais rápido, supervisores gritavam orientações e todos pareciam estar se preparando para alguma coisa importante. Ele chegou, Larissa murmurou. Boa sorte. Uma BMW preta entrou no canteiro levantando poeira. O carro parou em frente ao container principal, e de lá saiu Bruno Sampaio, um homem de 36 anos, alto, de ombros largos, vestindo calça social e camisa branca com as mangas dobradas. Ele tinha aquela postura de quem estava acostumado a ser obedecido sem questionamentos. Cadê o relatório de progresso da semana passada? Ele gritou antes mesmo de cumprimentar alguém. Quero saber por que estamos com 2 dias de atraso na concretagem do 10º andar. 3 supervisores correram até ele com pastas e tablets, todos falando ao mesmo tempo. Bruno os ignorou e caminhou diretamente para o container de engenharia, onde Isadora estava a poucos metros de distância. Foi quando os olhos deles se encontraram. Bruno parou de andar e a observou dos pés à cabeça com uma expressão que ela não conseguiu decifrar completamente. Havia surpresa ali, mas também algo que parecia irritação. Quem é você? Ele perguntou. Não como uma saudação, mas como se ela fosse uma intrusa. Isadora Monteiro. Sou a nova engenheira residente do projeto. A nova o quê? Engenheira. Fui contratada na semana passada pelo Departamento de Recursos Humanos
Bruno soltou uma risada curta e sem humor. Claro que foi. Aqueles incompetentes do RH acham que podem fazer o que querem na minha empresa. Isadora sentiu o sangue ferver, mas manteve a voz calma. Tenho o contrato assinado, Sr. Sampaio. Começo oficialmente hoje. Contrato. Ele repetiu a palavra como se fosse uma piada. Você sabe qual é o problema de contratar gente sem experiência prática? Eles vêm cheios de teoria da faculdade e não conseguem diferenciar uma viga de um pilar. Eu tenho experiência prática, senhor. Trabalhei em... Não me interessa onde você diz que trabalhou. Ele a interrompeu. O que me interessa é que eu tenho um projeto de 100 milhões de reais nas mãos e não posso me dar ao luxo de ter gente aprendendo no meio do caminho. Os trabalhadores ao redor haviam parado de trabalhar para observar a cena. Larissa estava a alguns metros atrás, com uma expressão de pena no rosto. Alguns homens sorriam discretamente, como se já soubessem o que estava para acontecer. Senhor Sampaio, com todo respeito, eu fui contratada através de um processo seletivo legítimo. Apresentei meu currículo, passei por entrevistas. Com o RH, não comigo. Ele a cortou novamente. E como eu não aprovo nada que não passou pela minha mesa primeiro, esse contrato não vale de nada. Isadora sentiu a humilhação queimar suas bochechas, mas manteve a postura ereta. O senhor está dizendo que está me demitindo? No meu primeiro dia de trabalho? Estou dizendo que nunca deveria ter sido contratada. Mas já que está aqui, vou te dar uma chance de provar que não foi um erro completo. Ele se virou e começou a caminhar em direção ao 10º andar da estrutura, onde pilares de concreto ainda esperavam para receber as vigas de sustentação. Isadora o seguiu, junto com os supervisores e alguns engenheiros júniores que haviam se aproximado para ver o que estava acontecendo. Vê aquele projeto ali? Bruno apontou para uma planta estrutural colada na parede do container. É a laje do 11º andar. Estamos com problema na distribuição de carga porque o arquiteto mudou o projeto no último minuto e colocou uma piscina suspensa que não estava no planejamento original. Isadora se aproximou da planta e começou a analisar os números. Era realmente um problema complexo. A piscina adicionaria pelo menos 200 toneladas de carga em um ponto específico da laje, o que exigiria um recálculo completo da estrutura. Meu engenheiro-chefe estava trabalhando nisso antes de sair de férias. Bruno continuou. Ele deixou algumas opções, mas nenhuma é ideal. Temos que decidir hoje porque a concretagem está marcada para daqui a 3 dias. Ele se virou para Isadora com um sorriso que não chegava aos olhos. Já que você é tão qualificada, me diz, qual é a solução? Todos os olhos se voltaram para ela. Era um teste público, e Bruno sabia exatamente o que estava fazendo. Se ela errasse, provaria que ele estava certo em não querer mulheres no canteiro. Se ela se recusasse a responder, pareceria incompetente. Isadora respirou fundo e se aproximou da planta. Passou os dedos pelos números, calculando mentalmente as cargas, os momentos fletores, as tensões de cisalhamento. Era um problema que ela já havia enfrentado antes, durante seu período na Alemanha, em um projeto ainda mais complexo. O senhor está usando pilares com seção transversal quadrada de 40 por 40 centímetros. Ela começou, a voz firme e técnica. Para suportar a carga adicional da piscina, vai precisar de vigas de transição com altura de 80 centímetros e reforço de armadura com aço CA50. Bruno cruzou os braços. Isso eu já sei. Rogério já tinha calculado isso. Mas ele não considerou o efeito de puncionamento na laje. Isadora continuou, apontando para um detalhe que estava errado na planta. A piscina vai gerar uma carga concentrada que pode romper a laje por cisalhamento. Precisa de capitéis invertidos nos pilares e uma distribuição radial da armadura. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Bruno pegou a planta das mãos dela e examinou o ponto que ela havia indicado. Sua expressão mudou sutilmente. Passou de deboche para algo que poderia ser confusão ou talvez respeito relutante. Você está dizendo que meu engenheiro-chefe errou? Ele perguntou, mas agora sem o tom de zombaria. Estou dizendo que o cálculo está incompleto. Se concretar do jeito que está, a laje vai apresentar fissuras em menos de 1 ano. Um dos supervisores, um homem de 40 anos chamado Marcos, se aproximou para olhar a planta. Ela tem razão, chefe. Eu não tinha pensado nisso, mas faz total sentido.
Já vi laje rachar exatamente por isso em outro projeto. Bruno não respondeu imediatamente. Ficou olhando para Isadora com uma intensidade que a fez sentir como se estivesse sendo avaliada não apenas como engenheira, mas como pessoa. Onde você aprendeu isso? Ele finalmente perguntou. Na Universidade Técnica de Munique. Fiz especialização em estruturas de concreto armado e trabalhei em um projeto de hospital com piscina de hidroterapia suspensa. A Munique, ele repetiu, como se estivesse processando uma informação que não esperava. Você estudou na Alemanha? Sim, senhor, 2 anos. Bruno olhou para a planta novamente, depois para os supervisores ao redor e então de volta para Isadora. Ela podia ver o conflito acontecendo na mente dele, o choque entre o preconceito que ele claramente tinha e a competência técnica que ela acabava de demonstrar. Tá bom, ele disse finalmente a voz mais baixa agora. Você fica, por enquanto. Por enquanto? Isadora repetiu, sentindo a raiva voltar. Senhor Sampaio, eu não estou aqui para ficar por enquanto. Estou aqui para trabalhar, com contrato assinado e direitos garantidos. E você vai trabalhar, mas vai ter que provar todo dia que merece estar aqui. Esse canteiro não é lugar para gente frágil. Eu não sou frágil. Vamos ver. Ele deu um sorriso frio. Porque se você acha que resolver um probleminha de estrutura é suficiente para ganhar respeito aqui, está muito enganada. Esse projeto tem 1000 problemas todo dia. E cada um deles pode custar milhões se for resolvido errado. Isadora segurou o olhar dele sem piscar. Eu sei exatamente onde estou e o que estou fazendo. A pergunta é, o senhor sabe? A ousadia da resposta fez alguns trabalhadores sussurrarem entre si. Ninguém falava daquele jeito com Bruno Sampaio. Ele era conhecido por demitir pessoas por muito menos. Mas em vez de explodir, Bruno deu um meio sorriso. Você tem coragem, vou te dar isso. Mas coragem sem competência não constrói prédio. Ou competência sem humildade destrói equipes, Isadora respondeu antes de conseguir se conter. Dessa vez, o sorriso de Bruno desapareceu completamente. Ele se aproximou dela, tão perto que ela podia ver as pequenas rugas ao redor dos olhos dele, marcas de alguém que passava muito tempo sob o sol do canteiro. Você acabou de começar aqui e já está me dando lição de moral? Não, senhor. Estou apenas deixando claro que respeito se conquista dos 2 lados. Bruno ficou em silêncio por alguns segundos, que pareceram eternos. Então, sem dizer mais nada, ele se virou e caminhou de volta para o container principal, deixando Isadora sozinha com os olhares curiosos e alguns admirados dos trabalhadores. Larissa se aproximou assim que Bruno saiu de vista. Meu Deus, você realmente disse aquilo para ele? Disse. Isadora respondeu, ainda sentindo a adrenalina correr pelas veias. Ninguém fala daquele jeito com Bruno Sampaio. Ele demitiu o último engenheiro que ousou discordar dele. Então talvez seja a hora de alguém discordar. O que Isadora não sabia era que dentro do container, Bruno estava parado em frente à janela, observando-a através das cortinas. E pela primeira vez em anos, ele não sabia se estava irritado ou impressionado com alguém. Porque aquela mulher que ele havia tentado humilhar publicamente acabava de fazer algo que poucos engenheiros da empresa conseguiam. Encontrar um erro que poderia ter custado milhões. E pior, ela havia feito isso em menos de 5 minutos. Isadora ficou parada no canto do container observando Bruno Sampaio gesticular irritado enquanto 3 engenheiros júniores tentavam explicar o problema estrutural que havia surgido. Nenhum deles conseguia apresentar uma solução convincente. E a cada minuto que passava, a voz dele ficava mais alta. Incompetentes! Ele gritou, jogando a prancheta na mesa. Pago uma fortuna para ter engenheiros qualificados e ninguém aqui consegue resolver um problema básico de distribuição de carga. Senhor Sampaio, não é tão simples assim. Rodrigo, um dos engenheiros júniores, tentou explicar. O projeto original não previa essa modificação. O arquiteto mudou tudo na última hora. Não quero saber de desculpas, quero soluções. A concretagem está marcada para sexta-feira, e se não resolvermos isso até amanhã, vamos atrasar a obra inteira. Larissa, que havia ficado ao lado de Isadora observando tudo, sussurrou baixinho. Ele fica assim toda vez que algo sai do controle. Já vi ele demitir 3 pessoas em um dia por causa de um atraso de 2 horas. Ele sempre foi assim? Isadora perguntou, mantendo os olhos fixos na cena.
Desde que o pai dele morreu e ele assumiu a empresa, há 5 anos. Dizem que antes ele era mais humano, mas depois que ficou sozinho no comando, virou isso que você está vendo. Bruno continuava andando de um lado para outro, passando a mão pelos cabelos em um gesto de frustração. Cadê aquele consultor estrutural que contratamos mês passado? Liga para ele agora. Já ligamos, já, senhor. Marcos, o supervisor, respondeu. Ele está em outra obra no interior e só volta na quinta-feira. Quinta-feira? Quinta-feira é tarde demais. Foi quando os olhos de Bruno encontraram Isadora novamente, parada quieta no canto com os braços cruzados. A expressão dele mudou instantaneamente de frustração para sarcasmo. E você, ainda está aí? Ele perguntou em voz alta, fazendo todos no container se virarem para olhá-la. Pensei que já tivesse desistido e ido embora. Não costumo desistir, Sr. Sampaio. Ah, não? Que admirável. Ele riu sem humor. Então, já que está tão confiante, por que não resolve logo esse problema para mim? Afinal, você é tão qualificada, não é? Isadora sabia que era outra armadilha. Se ela se oferecesse para ajudar e errasse, Bruno teria a prova perfeita de que ela não deveria estar ali. Mas se ela ficasse calada, pareceria covarde. Posso dar uma olhada nos cálculos? Ela disse, mantendo a voz firme. Pode dar uma olhada? Bruno repetiu as palavras dela, olhando para os outros engenheiros com um sorriso de deboche. Pessoal, ela quer dar uma olhada, que gentileza. Risadas nervosas ecoaram pelo container. Rodrigo evitou olhar diretamente para Isadora, claramente desconfortável com a situação. Mas Bruno estava adorando cada segundo daquela humilhação pública. Tá bom, vamos fazer o seguinte, ele disse, pegando a pasta com os projetos e jogando na mesa na frente dela. Você tem até o fim do dia para apresentar uma solução. Se conseguir, eu pago seu almoço. Se não conseguir, você pede demissão e nunca mais aparece em um canteiro de obras. Temos um acordo? O silêncio que se seguiu foi pesado. Larissa segurou o braço de Isadora discretamente, como se quisesse avisá-la para não aceitar. Mas Isadora já havia tomado sua decisão. Aceito. Mas quando eu resolver, não quero apenas um almoço pago. Ah, não? E o que você quer então, princesa? Quero respeito, de você e de todos aqui. A ousadia da resposta fez Bruno dar 2 passos em direção a ela. Respeito se conquista com trabalho, não com palavras bonitas. Exatamente, então me deixe trabalhar. Bruno ficou olhando para ela por alguns segundos, claramente tentando decidir se estava impressionado ou irritado com tamanha confiança. Finalmente, ele acenou com a cabeça. Você tem até às 5 da tarde. Boa sorte. Ele saiu do container batendo a porta, e imediatamente os outros engenheiros começaram a sussurrar entre si. Rodrigo se aproximou de Isadora com uma expressão de pena. Olha, eu sei que você quer provar seu valor, mas esse problema é realmente complicado. Nós 3 estamos quebrando a cabeça há 2 dias e não chegamos a lugar nenhum. Qual exatamente é o problema? Isadora perguntou, já abrindo a pasta de projetos. O arquiteto decidiu colocar um jardim suspenso com árvores de grande porte no 15º andar. Estamos falando de pelo menos 300 toneladas de terra úmida, mais o peso das árvores, do sistema de irrigação e das pessoas que vão circular por lá. Isadora examinou as plantas estruturais, fazendo anotações mentais dos números. E qual solução vocês estavam considerando? Aumentar a seção dos pilares e colocar vigas de transição. Mas isso vai exigir mudar o projeto de pelo menos 3 andares, o que significa atrasar a obra em 1 mês e gastar mais $500 mil em modificações. E se não fizerem as modificações? Rodrigo baixou a voz. Entre nós, a estrutura aguenta por uns 5 anos. Depois começa a apresentar fissuras, deformações. Eventualmente pode até colapsar. Então não é uma opção. Não. Mas o Bruno está tão desesperado para não atrasar a obra que está considerando fazer do jeito mais barato e torcer para dar certo. Isadora sentiu um frio na espinha. Ele realmente faria isso? Arriscar a segurança de centenas de pessoas? Não sei. Nunca vi ele chegar a esse ponto. Mas essa obra é especial para ele. É o primeiro projeto grande desde que o pai dele morreu. Se der errado, a reputação da construtora afunda. Larissa se aproximou com 2 xícaras de café. Trouxe para vocês. Isadora,
Você realmente vai tentar resolver isso sozinha? Vou. Mas você acabou de chegar. Não conhece nem a equipe ainda. Quanto mais os detalhes do projeto. Não preciso conhecer a equipe para entender de estruturas. Isadora respondeu, já completamente focada nos cálculos. Preciso apenas de silêncio, um computador e acesso aos arquivos do projeto. Rodrigo hesitou. O Bruno não gosta que mexa nos arquivos dele sem autorização. Ele me deu até às 5 da tarde para resolver. Não posso resolver sem acessar os arquivos. Ela tem razão, Larissa disse. Vou liberar o acesso para ela. Se o Bruno reclamar, eu assumo a responsabilidade. Durante as horas seguintes, Isadora trabalhou em silêncio absoluto. Abriu cada planta estrutural, cada memória de cálculo, cada especificação técnica. Quanto mais ela se aprofundava no projeto, mais percebia que o problema era ainda maior do que os engenheiros haviam imaginado. O erro não estava apenas no jardim suspenso do 15º andar. Estava na fundação. O projeto original havia sido calculado para um prédio comercial convencional, com cargas distribuídas uniformemente. Mas as modificações sucessivas que o arquiteto havia feito transformaram o edifício em algo completamente diferente. Além do jardim suspenso, havia uma academia no 10º andar, um restaurante com cozinha industrial no 20º andar e um heliponto no topo. Cada uma dessas adições aumentava drasticamente as cargas em pontos específicos da estrutura. E a fundação, como estava, não aguentaria. Meu Deus, ela murmurou, olhando para os números na tela do computador. Achou algo? Larissa perguntou, trazendo mais café. Achei. E é pior do que eu imaginava. Pior como? Pior como se continuar construindo do jeito que está. Esse prédio não aguenta nem 5 anos. Aguenta talvez 2, 3 no máximo antes de começar a rachar. Larissa ficou pálida. Você tem certeza? Absoluta. Os cálculos estão todos aqui. Quem fez o projeto original não previu nenhuma dessas modificações. E cada mudança que o arquiteto fez piorou o problema. Você precisa contar para o Bruno. Ele não vai acreditar em mim. Vai achar que estou inventando o problema para chamar atenção. Então você tem que provar. Tem que mostrar de um jeito que ele não possa negar. Isadora olhou para o relógio. 2:30 da tarde. Ainda tinha 2h30 antes do prazo que Bruno havia dado. Mas para provar o que havia descoberto, precisava de mais do que cálculos teóricos. Precisava de evidências físicas. Larissa, você consegue me levar até a fundação? Preciso ver as estacas pessoalmente. Agora? Agora! Elas desceram até o subsolo da obra, onde as fundações profundas desciam metros abaixo do nível da rua. Isadora examinou cada pilar, cada estaca, cada detalhe da estrutura que sustentava todo o peso do edifício. E foi lá que ela encontrou a confirmação do que temia. Olha isso, ela disse para Larissa, apontando para pequenas fissuras em um dos pilares principais. Isso não deveria estar aqui. Esses pilares foram concretados há menos de 6 meses. O que significa? Significa que a estrutura já está sofrendo. As cargas estão sendo distribuídas de forma irregular, criando tensões que o concreto não aguenta. Larissa tocou as fissuras com os dedos. Isso é perigoso? Ainda não, mas vai ser se continuarem construindo sem corrigir o problema. Elas voltaram para o container, onde Isadora passou a hora seguinte preparando um relatório técnico completo. Não era apenas uma solução para o problema do jardim suspenso. Era uma análise estrutural completa que mostrava todos os erros do projeto e as correções necessárias. Às 5 horas em ponto, Bruno entrou no container com a mesma expressão arrogante de sempre. E então, nossa engenheira prodígio conseguiu resolver o problema impossível? Ele perguntou, claramente esperando que ela tivesse falhado. Consegui, mas antes de apresentar a solução, preciso mostrar uma coisa para o senhor. Não tenho tempo para joguinhos. Ou você resolveu ou não resolveu. Resolvi, mas o problema é maior do que o senhor imagina. Bruno cruzou os braços. Maior como? Maior como se o senhor não parar essa obra agora e refazer os cálculos estruturais, esse prédio vai desabar em menos de 3 anos. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Rodrigo, que estava no fundo do container, arregalou os olhos. Marcos, o supervisor, deixou cair a caneta que segurava. Larissa segurou a respiração. E Bruno? Bruno começou a rir. Você está brincando, não é?
Isso é algum tipo de pegadinha? Não estou brincando, Sr. Sampaio. Estou tentando evitar uma tragédia. Uma tragédia. Ele repetiu ainda rindo. Você, que chegou aqui hoje de manhã, está me dizendo que meu projeto, aprovado por 3 engenheiros experientes e um consultor internacional, está errado? Não está errado. Está incompleto. O projeto original era seguro, mas todas as modificações que foram feitas depois mudaram completamente a distribuição de cargas. Bruno parou de rir. Você tem provas do que está dizendo ou é só teoria? Tenho provas. E se o senhor me der 5 minutos, posso mostrar. 5 minutos. Mas se você estiver perdendo meu tempo, está demitida na hora. Isadora conectou seu laptop ao projetor e começou a apresentação. Mostrou os cálculos originais, as modificações feitas pelo arquiteto, as cargas adicionais não previstas e, finalmente, as fotos das fissuras que já começavam a aparecer na fundação. Conforme a apresentação avançava, a expressão de Bruno mudava. O sarcasmo deu lugar à preocupação, que deu lugar ao choque, que deu lugar ao pânico. Isso não pode estar acontecendo, ele murmurou quando Isadora terminou. Não pode. Está acontecendo, e vai piorar se não agir rápido. Bruno se sentou pesadamente em uma cadeira, passando as mãos pelo rosto. Você sabe o que está me pedindo? Parar uma obra de 100 milhões? Refazer cálculos que vão atrasar tudo em pelo menos 2 meses? Gastar mais milhões em correções? Sei, mas a alternativa é construir um prédio que vai matar pessoas. Você não pode provar isso. Pode ser só um problema pequeno, uma fissura normal do processo de cura do concreto. Senhor Sampaio, Isadora disse, a voz firme mas respeitosa. Eu estudei 2 anos na Alemanha aprendendo exatamente isso. Análise de patologias estruturais. Essas fissuras não são normais, são sinais de sobrecarga. Rodrigo se aproximou para olhar as fotos mais de perto. Ela tem razão, chefe. Eu não tinha visto essas fissuras antes, mas agora que ela mostrou, está óbvio. Isso não é normal. Bruno levantou e caminhou até a janela, olhando para a estrutura gigantesca que se erguia lá fora. Aquele era o sonho do pai dele. O projeto que provaria que ele era capaz de continuar o legado da família. E agora uma engenheira que ele havia tentado humilhar estava dizendo que tudo estava errado. Quanto vai custar para corrigir? Ele perguntou, sem se virar. Depende da solução que escolher. Posso apresentar 3 opções, de diferentes custos e prazos. Apresente. Durante a hora seguinte, Isadora explicou cada alternativa. A primeira, mais cara, mas mais rápida, envolvia reforçar toda a fundação com estacas adicionais. A segunda, mais econômica, mas demorada, redistribuía as cargas através de vigas de transição em vários andares. A terceira, intermediária, combinava elementos das 2 primeiras. Bruno ouvia tudo em silêncio, fazendo perguntas técnicas que mostravam que, apesar da arrogância, ele realmente entendia de engenharia. Qual você recomenda? Ele finalmente perguntou. A terceira opção é a que oferece melhor custo-benefício sem comprometer a segurança. E quanto tempo vamos atrasar? 6 semanas, no mínimo. Bruno fechou os olhos. 6 semanas significa multas contratuais de quase R$1 milhão. É menos do que vai custar uma tragédia, senhor. Ele abriu os olhos e olhou diretamente para ela. E pela primeira vez, desde que se conheceram, não havia sarcasmo ou desprezo naquele olhar. Havia algo que parecia reconhecimento. Você realmente acredita que é tão grave assim? Acredito. E o senhor também acredita. Senão não estaria me ouvindo. Bruno assentiu lentamente. Tá bom. Vamos parar a obra amanhã e começar as correções. A sala inteira pareceu suspirar aliviada. E Isadora? Ele chamou quando ela começava a desligar o laptop. Sim, senhor. Você não ganhou só um almoço pago. Ganhou meu respeito. E isso é muito mais raro. Isadora saiu do container às 7 da noite, quando o canteiro já estava vazio e silencioso. As luzes de segurança iluminavam fracamente a estrutura gigante que agora, graças a ela, seria corrigida antes de se tornar uma tragédia. Deveria estar sentindo vitória, orgulho, satisfação. Mas tudo o que sentia era um cansaço profundo, que ia muito além do físico. Sentou-se em um dos bancos de concreto perto da guarita e finalmente permitiu que os ombros caíssem.
Suas mãos tremiam levemente, não de frio, mas da tensão acumulada de um dia inteiro sendo testada, desafiada, humilhada. Ainda aqui, a voz de Larissa a tirou dos pensamentos. A assistente administrativa caminhava em direção a ela com 2 marmitas nas mãos. Imaginei que não tivesse almoçado. Trouxe comida. Obrigada. Isadora aceitou a marmita, mas não abriu. Você não precisava ter ficado até agora. Eu sei, mas queria ter certeza que você estava bem. Larissa se sentou ao lado dela. Hoje foi um dia difícil. Todos os dias são difíceis quando você é mulher nessa área. Imagino. Trabalho aqui há 5 anos e vi tanta coisa. Engenheiras que duraram uma semana, arquitetas que saíram chorando, estagiárias que foram embora no primeiro dia. Larissa fez uma pausa. Mas você é diferente. Você não saiu. Ainda não. Isadora murmurou. Vai sair? Isadora ficou em silêncio por um longo momento, olhando para a estrutura à frente. Depende de quanto tempo eu consigo aguentar ser tratada como se fosse invisível. Ou pior, como se fosse incompetente. Mas hoje você provou que não é. Hoje eu provei para eles. Mas amanhã vou ter que provar de novo. E depois de amanhã, de novo. E de novo. Até quando, Larissa? Até quando eu preciso ficar provando que mereço estar aqui? A voz de Isadora rachou na última frase, revelando uma vulnerabilidade que ela havia guardado o dia inteiro. Larissa percebeu e colocou a mão no ombro dela em um gesto de solidariedade silenciosa. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Larissa disse suavemente. Pode. Por que você aceitou esse emprego? Com sua formação, você poderia estar em qualquer lugar. Poderia ter ficado na Alemanha. Poderia trabalhar em escritórios grandes. Poderia... Meu pai está doente. Isadora interrompeu, a voz baixa. Câncer no pâncreas, estágio avançado. Larissa ficou em silêncio, permitindo que Isadora continuasse no próprio tempo. Ele é pedreiro. Trabalhou a vida inteira em obras, carregando peso, subindo em andaimes, construindo prédios que outras pessoas projetavam. Isadora limpou uma lágrima que escapou. Quando eu disse que queria ser engenheira, ele vendeu o carro dele para pagar minha faculdade. Disse que queria que eu construísse prédios do jeito certo, com estudo, com conhecimento. E a especialização na Alemanha. Ele pegou um empréstimo enorme que está me afogando em dívidas até hoje. Isadora finalmente abriu a marmita, mas não conseguia comer. Quando voltei da Alemanha, ele já estava doente. Precisava de tratamento caro, remédios importados, cirurgias. Eu mandei currículo para 20 empresas. Todas me rejeitaram. Por quê? Algumas disseram que eu era super qualificada. Outras foram honestas e admitiram que não queriam mulheres em cargos de liderança. Uma até disse que eu deveria considerar trabalhar como professora, que seria mais adequado. Larissa balançou a cabeça revoltada. Isso é absurdo. É a realidade. Estudei 6 anos. Me especializei fora do país. Falo 3 idiomas. Tenho publicações acadêmicas. E tudo que as pessoas veem quando olham para mim é uma mulher que não se encaixa. Isadora limpou outra lágrima. Esta foi a primeira empresa que me deu uma chance, mesmo que tenha sido o RH contratando às escondidas, sem o Bruno saber. E seu pai? Como ele está agora? Fazendo quimioterapia. Os médicos dão 6 meses, talvez 1 ano, se o tratamento funcionar. A voz de Isadora falhou completamente. Ele me ligou ontem à noite, no meu último dia antes de começar aqui. Sabe o que ele disse? O quê? Disse que estava orgulhoso, que eu tinha conseguido realizar o sonho dele de ver uma Monteiro construindo prédios de verdade, não apenas carregando tijolos. Isadora cobriu o rosto com as mãos, finalmente permitindo que as lágrimas caíssem livremente. Como eu vou olhar para ele e dizer que fui humilhada no meu primeiro dia, que o chefe me tratou como lixo, que quase desisti? Larissa abraçou Isadora, deixando que ela chorasse no ombro dela. Ali, no canteiro vazio, longe dos olhares julgadores, Isadora finalmente desabou. Não era choro de fraqueza, mas de exaustão emocional de alguém que havia segurado forte demais por tempo demais. Você não desistiu, Larissa disse quando Isadora se acalmou. E sabe por quê? Porque você é mais forte que qualquer um deles imagina. Não me sinto forte, me sinto cansada. Força não é nunca se cansar.
É continuar mesmo quando está exausto. Elas ficaram sentadas em silêncio por alguns minutos, até que Isadora finalmente conseguiu comer alguma coisa. A comida estava fria, mas ela nem ligou. Posso te contar um segredo? Larissa disse, quebrando o silêncio. Claro. O Bruno não é tão terrível quanto parece. Isadora olhou para ela com descrença. Você está brincando, né? Não, escuta. Eu trabalho aqui desde antes do pai dele morrer. O pai dele, seu Antônio Sampaio, era um homem incrível, justo, respeitoso, tratava todo mundo igual. O Bruno era exatamente como ele. O que aconteceu? Seu Antônio morreu em um acidente de obra. Uma estrutura mal calculada desabou e matou ele junto com 3 operários. Larissa suspirou. O Bruno nunca se perdoou. Ele era o engenheiro responsável por aquele projeto. Isadora ficou em silêncio processando a informação. Depois daquilo, ele mudou completamente. Ficou obcecado com perfeição, com controle, com não confiar em ninguém. Acha que se ele controlar tudo pessoalmente, nada de ruim vai acontecer. Isso não justifica o jeito que ele trata as pessoas. Não justifica, mas explica. Larissa se levantou. Hoje, quando você mostrou aquelas fissuras na fundação, sabe o que eu vi no rosto dele? O quê? Terror. Terror puro. Porque você estava mostrando exatamente o tipo de problema que matou o pai dele. E pela primeira vez em 5 anos, ele teve que confiar em outra pessoa para resolver. Isadora ficou pensativa. De repente, a atitude de Bruno durante a tarde fazia mais sentido. Não era apenas arrogância ou machismo, era medo disfarçado de controle. Vou embora, Larissa disse. Mas pensa no que eu disse. As pessoas são mais complicadas do que parecem. Depois que Larissa saiu, Isadora ficou sozinha no canteiro por mais alguns minutos. Pegou o celular e ligou para casa. Filha, a voz fraca, mas feliz do pai atendeu no segundo toque. Como foi o primeiro dia? Isadora respirou fundo, decidindo o que contar. Foi desafiador. Desafiador bom ou desafiador ruim? Os dois. Mas pai, eu consegui. Resolvi um problema que ninguém lá conseguia resolver. Eu sabia que você ia se destacar. O orgulho na voz dele era palpável. Conta tudo. Durante 20 minutos, Isadora contou sobre o problema estrutural, sobre os cálculos, sobre a apresentação que havia feito. Omitiu as humilhações, os comentários machistas, o jeito que Bruno a havia tratado. O pai não precisava saber dessas partes. Seu avô estaria tão orgulhoso, Antônio disse, a voz emocionada. Ele passou a vida inteira em obras, e agora a neta dele está lá, mas do outro lado, do lado de quem manda. Eu não mando em nada ainda, pai. Vai mandar. Eu sei que vai. Você tem algo que muita gente não tem. Você se importa de verdade. Não é só sobre dinheiro ou posição. Você realmente quer construir coisas que durem, que sejam seguras. Aprendi com o melhor. Não, filha. Você aprendeu nos livros coisas que eu nunca soube. Mas me faz feliz que você use esse conhecimento do jeito certo. Quando desligou, Isadora se sentiu um pouco mais leve. O cansaço ainda estava lá, a dor da humilhação também. Mas havia algo mais agora. Propósito renovado. Ela não estava ali apenas por ela. Estava ali pelo pai que sacrificou tudo para que ela pudesse estudar. Pelo avô que trabalhou como pedreiro a vida inteira sem nunca ter a chance de ser mais. Por todas as mulheres que vieram antes e desistiram porque a pressão era grande demais. No dia seguinte, Isadora chegou ao canteiro às 6:30 da manhã, meia hora antes do horário oficial. Queria revisar os cálculos mais uma vez, antes de apresentar o plano de correção completo para Bruno. Mas quando chegou ao container, encontrou a luz já acesa, e lá dentro estava Bruno, debruçado sobre os mesmos cálculos que ela havia feito, verificando cada número, cada fórmula. Ele levantou os olhos quando ela entrou, e pela primeira vez, não havia hostilidade naquele olhar. Você chegou cedo, ele disse. Poderia dizer o mesmo. Bruno voltou a atenção para os papéis. Passei a noite revisando seus cálculos. E estão perfeitos. Não encontrei um único erro. Isadora não sabia se ficava aliviada ou ofendida que ele havia verificado tudo como se não confiasse nela. Bruno percebeu a expressão dela. Não foi falta de confiança, ele disse, como se lesse a mente dela.
Foi necessidade de ter certeza. Quando você para uma obra de 100 milhões, precisa ter certeza absoluta. Entendo. Bruno se levantou e caminhou até a janela, olhando para a estrutura lá fora. Larissa contou sobre seu pai. Isadora ficou tensa. Ela não deveria. Ela fez certo em contar. Eu precisava saber. Ele se virou para encará-la. Meu pai morreu em um acidente de obra porque eu não vi um erro estrutural a tempo. Um erro que qualquer engenheiro experiente teria visto. Mas eu era jovem, arrogante. Achava que sabia tudo. Larissa me contou. Então você entende por que eu sou do jeito que sou. Por que controlo tudo. Por que não confio fácil. Por que... Ele hesitou. Por que tratei você tão mal ontem? Entender não é o mesmo que aceitar. Eu sei. E não estou pedindo que aceite. Estou pedindo que me dê uma chance de fazer diferente. Isadora cruzou os braços. Que tipo de chance? A chance de trabalhar de verdade com você. Não como chefe e subordinada, mas como colegas de profissão. Você tem conhecimento que eu não tenho. Eu tenho experiência de campo que você ainda não tem. Juntos, podemos fazer esse projeto funcionar direito. Por que a mudança repentina? Bruno suspirou. Porque quando você mostrou aquelas fissuras ontem, sabe o que passou pela minha cabeça? Que se você não tivesse estado aqui, se eu tivesse te mandado embora como planejava, eu teria cometido o mesmo erro que matou meu pai. E dessa vez, seriam centenas de pessoas em risco, não apenas 4. Ele se aproximou e estendeu a mão. Recomeçar? Do jeito certo dessa vez? Isadora olhou para a mão estendida, para o homem que havia tentado humilhá-la apenas um dia antes, e agora pedia uma chance. Vai ter que fazer mais que apertar minha mão, ela disse. Vai ter que me tratar com respeito na frente de todo mundo. Vai ter que parar de me chamar de moça ou novata como se eu fosse incompetente. Combinado. E vai ter que admitir publicamente que eu estava certa e que salvei esse projeto. Bruno sorriu pela primeira vez desde que se conheceram. Isso eu posso fazer. Às 8 da manhã, quando todos os engenheiros e supervisores chegaram para a reunião diária, Bruno fez o que havia prometido. Pessoal, tenho um anúncio a fazer, ele disse, com Isadora ao lado dele na frente de todos. A partir de hoje, Isadora Monteiro é promovida a engenheira-chefe do projeto. O silêncio que se seguiu foi de choque total. Rodrigo quase deixou o café cair. Marcos arregalou os olhos. Ela identificou problemas estruturais graves que nós, incluindo eu, deixamos passar. Se não fosse por ela, estaríamos construindo um prédio que poderia matar centenas de pessoas em alguns anos. Bruno olhou diretamente para Isadora. Ela não é a moça nova, não é a novata, é a engenheira mais qualificada que essa empresa já teve. E vou contar com ela para garantir que esse projeto seja concluído com segurança e excelência. Os trabalhadores começaram a aplaudir, lentamente no início, depois com mais entusiasmo. Larissa tinha lágrimas nos olhos, sorrindo orgulhosa. E Isadora? Isadora finalmente sentiu que estava no lugar certo. Mas o que ninguém sabia ainda era que os problemas estavam apenas começando. E a verdadeira prova de competência dela ainda estava por vir. 3 semanas haviam se passado desde que Isadora assumiu como engenheira-chefe, e o canteiro de obras havia se transformado completamente. As correções estruturais avançavam conforme o cronograma que ela havia estabelecido. Os trabalhadores a respeitavam, e até mesmo os engenheiros júniores que inicialmente duvidaram dela, agora vinham pedir conselhos técnicos. Mas naquela manhã de quinta-feira, tudo estava prestes a mudar novamente. Isadora, preciso falar com você. Urgente. A voz tensa de Bruno ecoou pelo interfone do container às 7 da manhã. Ela largou o café e foi até a sala dele, onde encontrou não apenas Bruno, mas também 3 homens de terno que ela nunca havia visto antes. A expressão no rosto de todos era grave. Senta, Bruno disse, indicando uma cadeira. Esses são os investidores principais do projeto. Senhor Otávio Ferreira, Senhor Paulo Mendonça e Senhor Alberto Costa. Os 3 homens a cumprimentaram com um aceno de cabeça frio. Isadora sentiu imediatamente que algo estava muito errado. Senhorita Monteiro, Otávio começou. Era um homem de 60 anos, cabelos completamente brancos, voz firme. Fomos informados sobre as modificações estruturais que você propôs e que o senhor Sampaio aprovou. Sim, senhor. As correções eram necessárias para...
Sabemos o que você alega que eram necessárias. Paulo interrompeu. Ele era mais jovem, talvez 45 anos, com uma expressão permanentemente desconfiada. O problema é que essas correções estão custando 3 milhões de reais a mais e atrasando a entrega em 2 meses. 2 meses que significam multas contratuais de 1,5 milhão, Alberto completou. Ele era o mais agressivo dos três. Ficou em pé durante toda a conversa. Você tem ideia do prejuízo que está causando? Isadora olhou para Bruno, que evitava seu olhar. Ela sentiu o estômago afundar. Com todo respeito, senhores, ela disse, mantendo a voz firme. As correções não são apenas necessárias, são essenciais. Sem elas, o prédio pode poupar o discurso técnico. Otávio a cortou. Já ouvimos tudo isso do senhor Sampaio. O que queremos saber é, você tem certeza absoluta de que esse prédio desabaria sem as correções? Absoluta. Baseado em quê? Alguns cálculos teóricos e umas rachaduras minúsculas? Baseado em anos de estudo, especialização internacional e experiência com patologias estruturais. Paulo riu sem humor. Experiência? Você tem o quê? 28 anos? Trabalha há quanto tempo na área? 5, 6 anos? Trabalho desde a faculdade, senhor. 10 anos no total. 10 anos. Alberto repetiu, cruzando os braços. Bruno, você está apostando um projeto de 100 milhões na opinião de alguém com 10 anos de experiência? Não é só opinião. Bruno finalmente falou, a voz controlada. São dados técnicos sólidos. Eu mesmo revisei cada cálculo. Você revisar não é suficiente, Otávio disse. Precisamos de uma segunda opinião. De um consultor independente, reconhecido internacionalmente. Isadora sentiu o sangue gelar. Os senhores estão questionando minha competência? Estamos questionando se vale a pena gastar mais 3 milhões, baseado na avaliação de uma única pessoa. Paulo respondeu. Não importa quem seja essa pessoa. Então tragam o consultor, Isadora disse, erguendo o queixo. Eu garanto que ele vai confirmar cada palavra que eu disse. Ótimo. Otávio sorriu, mas não era um sorriso amigável. Já contratamos. Professor Dr. Werner Hoffmann, da Universidade Técnica de Munique. Chega amanhã. O nome atingiu Isadora como um soco no estômago. Werner Hoffmann, seu ex-professor na Alemanha. O homem que havia reprovado ela 3 vezes antes de finalmente aprovar sua tese de mestrado. O mesmo homem que havia dito publicamente que mulheres brasileiras não têm disciplina para engenharia alemã. Bruno percebeu a reação dela. Você conhece ele? Foi meu orientador na Alemanha. Isso é bom, não é? Alberto perguntou. Significa que ele conhece seu trabalho. E significa que ele me detesta, Isadora respondeu honestamente. Sempre deixou claro que achava que eu não merecia estar lá. Os 3 investidores trocaram olhares significativos. Otávio se inclinou para a frente. Senhorita Monteiro, se você está dizendo que o avaliador já tem preconceito contra você, talvez devêssemos considerar trazer outra pessoa para... Não, Isadora o interrompeu. Tragam ele. Não tenho medo de enfrentar o professor Hoffmann. Meus cálculos estão corretos, e ele vai ter que admitir isso. Mesmo que ele te odeie? Paulo perguntou, cético. Especialmente porque ele me odeia. Quando ele confirmar que estou certa, ninguém vai poder questionar nunca mais. Bruno olhou para ela com uma mistura de admiração e preocupação. Conhecia histórias de Werner Hoffmann. O homem era uma lenda na engenharia estrutural, mas também era conhecido por ser impiedoso com quem discordava dele. Está decidido, então. Otávio se levantou. O professor Hoffmann chega amanhã às 14h. Terá acesso completo a todos os documentos do projeto e 24 horas para fazer sua avaliação. E se ele concordar com a senhorita Monteiro? Bruno perguntou. Então seguimos com as correções, sem mais questionamentos. Otávio respondeu. Mas se ele discordar, então as correções são canceladas e voltamos ao projeto original. Alberto completou. E a senhorita Monteiro assume total responsabilidade por qualquer problema futuro. Isadora ficou pálida. Assumir responsabilidade como? Responsabilidade legal e financeira. Paulo esclareceu. Se o prédio apresentar qualquer problema nos próximos 10 anos, você responde civil e criminalmente. Isso é absurdo!
Bruno explodiu. Vocês não podem fazer isso. Podemos e estamos fazendo, Otávio disse friamente. Ou ela aceita os termos, ou paramos o projeto agora e processamos a empresa por má gestão. O silêncio que se seguiu foi pesado. Isadora olhou para Bruno, que estava visivelmente furioso, mas impotente. Os investidores controlavam 80% do capital do projeto. Se quisessem, podiam destruir a empresa inteira. Eu aceito, Isadora disse, a voz firme apesar do medo que sentia. Não! Bruno se levantou. Isadora, você não pode assumir uma responsabilidade dessas. Se algo der errado, nada vai dar errado. Porque eu estou certa. Os investidores sorriram satisfeitos e saíram da sala, deixando Bruno e Isadora sozinhos. Assim que a porta fechou, Bruno explodiu. Você está louca? Sabe o que acabou de fazer? Sei exatamente o que fiz. Apostei minha carreira inteira, minha liberdade e meu futuro na minha competência. E se o Hoffman discordar de você por puro preconceito? Então eu luto, da mesma forma que lutei todos os dias da minha vida. Isadora se sentou, sentindo as pernas bambas. Bruno, eu não posso recuar agora. Não depois de tudo que passei para chegar aqui. Isso não é sobre orgulho, Isadora. É sobre sua vida inteira. Eu sei, mas também sei que estou certa. Aquelas fissuras são reais. Os cálculos são precisos. O perigo é verdadeiro. Ela olhou diretamente nos olhos dele. Você acredita em mim? Bruno hesitou apenas um segundo. Acredito. Mas acreditar não é suficiente contra Werner Hoffman. Então vou ter que ser melhor que ele esperava. Naquela noite, Isadora não saiu do canteiro. Ficou revisando cada cálculo, cada análise, cada foto das fissuras. Preparou uma apresentação técnica tão completa que seria impossível refutar. Reuniu todos os dados de testes de resistência do concreto, todas as análises de solo, todos os relatórios de cargas. Larissa ficou com ela até meia-noite, trazendo café e comida. Você precisa descansar, ela disse, vendo Isadora com os olhos vermelhos de cansaço. Não posso. Amanhã é o dia mais importante da minha carreira. E você vai estar exausta. Vou estar preparada. Às 2 da manhã, Isadora finalmente ligou para o pai. Precisava ouvir a voz dele, mesmo que fosse por 5 minutos. Filha, tudo bem? É muito tarde. Antônio atendeu com voz sonolenta, mas imediatamente preocupada. Tá tudo bem, pai. Só queria ouvir sua voz. Aconteceu alguma coisa? Isadora pensou em mentir, em protegê-lo da preocupação, mas sempre foram honestos um com o outro. Amanhã vai vir um professor da Alemanha avaliar meu trabalho. Se ele discordar de mim, posso perder tudo. Esse professor te conhece? Conhece. E nunca gostou de mim. Antônio ficou em silêncio por um momento. Você lembra quando tinha 12 anos e quis entrar no time de futebol da escola? Lembro. Disseram que futebol era só para meninos. E o que você fez? Treinei sozinha por 3 meses. Depois desafiei o melhor jogador do time para um contra um. E ganhou. Ganhei. Então você já sabe o que fazer, filha. Não precisa do meu conselho. A voz do pai estava cheia de orgulho. Você sempre foi assim. Quando alguém dizia que você não podia, você provava que podia. E sempre provou calada, com resultados. E se dessa vez não for suficiente, vai ser. Porque você é minha filha. E na nossa família, a gente não desiste. Nunca. Quando desligou, Isadora se sentiu um pouco mais forte. Voltou aos cálculos com determinação renovada. No dia seguinte, às 2 da tarde em ponto, uma Mercedes preta entrou no canteiro. De lá saiu Werner Hoffman, um homem de 65 anos, alto, magro, com cabelos grisalhos penteados impecavelmente para trás. Vestia terno escuro mesmo no calor de São Paulo e carregava uma maleta de couro. Bruno, Isadora e os 3 investidores o esperavam no container principal. Professor Hoffman, seja bem-vindo. Bruno cumprimentou em inglês. Senhor Sampaio, Werner respondeu com sotaque alemão carregado. Então seus olhos encontraram Isadora, e algo mudou em sua expressão. Fräulein Monteiro, que surpresa, desagradável. Professor, Isadora cumprimentou, mantendo a voz neutra. Então é você a responsável por essa confusão toda? Ele olhou para ela com desprezo mal disfarçado. Deveria ter imaginado.
Sempre teve tendência para o dramático. Não é drama, professor. São fatos técnicos. Vamos ver. Ele abriu a maleta e tirou óculos de leitura. Mostre-me esses fatos que justificam jogar 3 milhões de euros no lixo. Durante as 2 horas seguintes, Isadora apresentou tudo. Cada cálculo, cada foto, cada análise. Werner interrompia constantemente, questionando cada detalhe, cada premissa, cada conclusão. Esse cálculo de momento fletor está errado, ele disse apontando para uma fórmula. Não está. Estou considerando a carga dinâmica do vento, que é essencial em prédios altos. Carga dinâmica é irrelevante nesse caso. Com todo o respeito, professor, não é. São Paulo tem ventos característicos que... Eu sei mais sobre ventos que você jamais saberá. Ele a cortou. E digo que está exagerando. Bruno observava tudo em silêncio, vendo Isadora defender cada ponto com argumentos sólidos. Mas Werner era implacável. Nunca admitia estar errado. Sempre encontrava algo para criticar. E essas fissuras? Ele pegou as fotos. Isso é normal em concreto jovem. Qualquer engenheiro de primeiro ano sabe disso. Não são fissuras normais, professor. Veja o padrão radial. Veja a localização específica nos pontos de maior carga. Estou vendo paranoia onde deveria haver ciência. Então vamos até lá. Vou mostrar pessoalmente. Werner sorriu de forma desagradável. Ótimo, vamos. Desceram até a fundação, onde Isadora mostrou cada fissura, cada detalhe que havia identificado 3 semanas antes. Werner examinou tudo com uma lupa, mediu espessuras, tirou fotos. E então, Otávio perguntou impaciente. Werner guardou os instrumentos lentamente, deliberadamente fazendo todos esperarem sua resposta. Essas fissuras, ele finalmente disse, são exatamente o que a Fräulein Monteiro disse que eram. Sinais claros de sobrecarga estrutural. Isadora sentiu o alívio inundar seu corpo. Os cálculos dela estão corretos. As correções propostas são não apenas necessárias, mas urgentes. Werner olhou diretamente para os investidores. Se construírem sem essas correções, esse prédio não aguenta 5 anos. Provavelmente nem 3. O silêncio era absoluto. Os 3 investidores estavam boquiabertos. Mas, professor, Paulo começou, o senhor disse que ela sempre foi dramática, que... Eu disse que ela tinha tendência ao dramático, não disse que era incompetente. Werner olhou para Isadora com uma expressão que ela nunca havia visto antes. Respeito. Fräulein Monteiro, eu te reprovei 3 vezes na Alemanha porque achava que você não tinha disciplina. Estava errado. Você é uma das melhores engenheiras estruturais que já formei. Só foi tão teimosa que não quis admitir na época. Isadora não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Esses cálculos, Werner continuou, são melhores que os meus. Você identificou problemas que eu teria levado dias para encontrar. E suas soluções são elegantes e eficientes. Ele se virou para Bruno. Senhor Sampaio, não sei como conseguiu essa engenheira, mas faça um favor a si mesmo. Dê a ela um contrato vitalício, porque profissionais assim aparecem uma vez a cada geração. Bruno sorriu, olhando para Isadora com orgulho evidente. E os investidores? Eles não tinham mais nada a dizer. A validação do professor Werner Hoffmann ecoou pelo canteiro como um terremoto. Em questão de horas, a notícia de que a engenheira brasileira havia recebido o aval do maior especialista em estruturas da Europa se espalhou por toda a empresa. Mas para Isadora, aquele momento de glória trouxe algo que ela não esperava. Uma pressão ainda maior. Você percebe o que isso significa, né? Bruno disse enquanto caminhavam de volta ao container principal. Os investidores haviam saído em silêncio constrangido, e Werner Hoffmann estava no hotel preparando um relatório oficial. Agora você não é só a engenheira-chefe. Você é a engenheira que um dos maiores especialistas do mundo validou publicamente. Isso deveria me deixar feliz. Isadora respondeu, mas havia cansaço na voz. Mas não deixa? Deixa. Só que também me assusta. Porque agora a expectativa é que eu seja perfeita o tempo todo. Bruno parou de andar e olhou para ela. Isadora, você salvou esse projeto. Salvou centenas de vidas que poderiam ter sido perdidas. Merece comemorar. Vou comemorar quando o prédio estiver pronto e ninguém tiver se machucado. Ele sorriu.
reconhecendo nela a mesma obsessão por segurança que o consumia. Você me lembra muito meu pai. Como assim? Ele também nunca comemorava até a obra estar finalizada. Dizia que engenheiro bom não é o que constrói bonito, é o que constrói seguro. Bruno olhou para a estrutura à frente. Ele ficaria orgulhoso de você. E você? Está orgulhoso? A pergunta pegou Bruno de surpresa. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, processando seus sentimentos. Estou. E também estou envergonhado. Envergonhado? Do jeito que te tratei no primeiro dia, das coisas que disse, da forma como tentei te humilhar. Ele olhou diretamente nos olhos dela. Desculpa. De verdade. Isadora sentiu algo se soltar dentro do peito. Durante semanas, havia esperado por aquelas palavras, sem nem saber que precisava ouvi-las. Aceito suas desculpas. Ela disse simplesmente. Só isso? O que mais você quer que eu diga? Não sei. Pensei que fosse gritar comigo, me dizer que sou um idiota, que mereço sofrer por ter sido tão preconceituoso. Você é um idiota. E foi preconceituoso. Isadora sorriu pela primeira vez, mas também reconheceu o erro e mudou. Isso conta muito mais que as palavras. Naquela noite, Bruno convocou uma reunião extraordinária com todos os funcionários do canteiro. Operários, engenheiros, supervisores, pessoal administrativo, todos estavam lá, curiosos para saber o que havia acontecido. Pessoal, vocês sabem que nas últimas semanas passamos por mudanças significativas no projeto. Bruno começou, em pé sobre uma plataforma improvisada para que todos pudessem vê-lo. Mudanças que custaram dinheiro, tempo e muita discussão. Os trabalhadores murmuravam entre si, imaginando aonde aquilo ia dar. Hoje recebemos a visita do professor Werner Hoffmann, um dos maiores especialistas em engenharia estrutural do mundo. Ele veio avaliar se essas mudanças eram realmente necessárias. O silêncio tomou conta do canteiro. Todos sabiam que aquele momento era crucial. E o professor Hoffmann confirmou algo que eu já sabia há algumas semanas. Sem as correções que a engenheira Isadora Monteiro identificou e propôs, esse prédio desabaria em menos de 3 anos. Houve um suspiro coletivo. Alguns operários se entreolharam. Outros balançaram a cabeça em descrença. Isso significa, Bruno continuou, que a engenheira Isadora não apenas salvou esse projeto. Ela salvou centenas de vidas. As vidas das pessoas que vão trabalhar aqui, das pessoas que vão visitar, das pessoas que vão passar na calçada embaixo. Marcos, o supervisor, começou a aplaudir. Lentamente, outros se juntaram, até que todo o canteiro estava aplaudindo. Isadora, que estava no fundo tentando passar despercebida, sentiu as bochechas corarem. Mas tem mais uma coisa que preciso dizer. Bruno ergueu a mão, pedindo silêncio. No primeiro dia da engenheira Isadora aqui, eu a tratei muito mal. Questionei sua competência, zombei dela na frente de vocês, tentei fazer ela desistir. O canteiro ficou em silêncio absoluto. Ninguém esperava que Bruno Sampaio fosse admitir isso publicamente. Eu fiz isso porque sou preconceituoso. Porque achei que uma mulher não tinha capacidade para trabalhar em canteiro de obras. Porque julguei ela pela aparência e não pela competência. Ele fez uma pausa. E estava completamente errado. João, o segurança que havia questionado Isadora no primeiro dia, baixou a cabeça envergonhado. Então eu quero pedir desculpas para a engenheira Isadora na frente de todos vocês e quero que todos aqui aprendam com meu erro. Bruno olhou ao redor, fazendo contato visual com vários trabalhadores. Competência não tem gênero, inteligência não tem gênero, coragem não tem gênero. Ele estendeu a mão na direção de Isadora. Engenheira Monteiro, pode vir aqui, por favor? Isadora hesitou, mas Larissa a empurrou gentilmente para a frente. Ela caminhou entre os trabalhadores até a plataforma, onde Bruno a esperava. A partir de hoje, Bruno anunciou, a engenheira Isadora não é apenas engenheira-chefe deste projeto. É também sócia minoritária da construtora Sampaio, com 5% da empresa. O choque foi generalizado. Isadora incluída, ela não fazia ideia que Bruno planejava aquilo. 5% pode não parecer muito, Bruno continuou. Mas essa empresa vale 20 milhões de reais. E com o talento dela, vai valer muito mais em breve.
Larissa tinha lágrimas nos olhos. Rodrigo aplaudia entusiasticamente. Até os operários mais velhos, que no início duvidavam de Isadora, sorriam aprovando. Eu não sei o que dizer, Isadora murmurou. Diz que aceita. Bruno respondeu baixo, só para ela ouvir. Porque eu preciso de você aqui. Não por obrigação, mas porque você é a melhor. Aceito, ela disse, a voz embargada de emoção. Então, mais alto para todos ouvirem. Aceito com muito orgulho. A comemoração durou até tarde. Bruno havia encomendado comida para todos, transformando o canteiro em uma festa improvisada. Pela primeira vez desde que começara a trabalhar ali, Isadora se sentiu verdadeiramente parte da equipe. Posso falar com você um minutinho? João, o segurança, se aproximou dela timidamente. Claro, eu queria pedir desculpas pelo jeito que te tratei no primeiro dia. Aquilo de perguntar se você estava perdida, de duvidar que você era engenheira. Ele coçou a cabeça, claramente desconfortável. Foi preconceito meu, puro e simples. Aceito suas desculpas. Minha filha quer ser engenheira. Ele continuou, com orgulho na voz. Ela tem 15 anos e adora matemática. Sempre disse que era besteira, que engenharia não era coisa para menina. Mas depois de ver você aqui, ele sorriu. Agora eu incentivo ela. Mostro suas reportagens na internet. Conto como você salvou o projeto. Você virou exemplo para ela. Isadora sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Obrigada por me contar isso. Significa muito. Não, obrigado você. Por me fazer enxergar que eu estava errado. Ao longo da noite, vários outros trabalhadores se aproximaram com histórias parecidas. Pais que agora incentivavam as filhas. Maridos que passaram a respeitar mais as esposas. Homens que simplesmente reconheciam que haviam julgado errado. Mas no meio de toda aquela celebração, Isadora não conseguia parar de pensar no pai. Pegou o celular e saiu para um canto mais silencioso do canteiro. Pai? Ela ligou, sabendo que já passava das 10 da noite. Filha, tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu sim, algo incrível. E então ela contou tudo. Sobre Werner Hoffmann, sobre a validação, sobre a sociedade na empresa. Do outro lado da linha, Antônio chorava abertamente. Seu avô, ele disse entre soluços. Seu avô passou 50 anos trabalhando em obras. 50 anos carregando tijolo, misturando cimento, fazendo serviço pesado. E sabe o que ele sempre dizia? O quê? Que sonhava que um dia alguém da família ia estar do outro lado, não carregando material, mas projetando o prédio inteiro, comandando a obra. A voz dele falhou. E você conseguiu, filha. Você realizou o sonho dele. Não consegui sozinha, pai. Consegui porque você acreditou em mim. Porque vendeu o carro para pagar minha faculdade. Porque pegou empréstimo para me mandar para a Alemanha. E valeu cada centavo, cada sacrifício. Como você está se sentindo? Fez a quimioterapia essa semana? Fiz. E sabe o que eu disse para o médico? Que não posso morrer agora. Que preciso viver pelo menos até ver esse prédio pronto, para poder visitar e falar para todo mundo. Minha filha construiu isso. Isadora não conseguiu segurar as lágrimas. Você vai ver, pai. Vai ver e vai ficar orgulhoso. Já estou orgulhoso. Todo dia, toda hora. Quando desligou, Isadora ficou alguns minutos olhando para as estrelas. Pensou em tudo que havia passado para chegar ali. As humilhações na faculdade, os professores que duvidavam dela, as empresas que rejeitaram seu currículo, o primeiro dia naquele canteiro quando Bruno quase a mandou embora. E pensou em como quase desistiu várias vezes, como quase acreditou nas pessoas que diziam que ela não era boa o suficiente. Engenheira Isadora? A voz de Larissa a tirou dos pensamentos. Tem alguém aqui que quer falar com você. Isadora se virou e viu Werner Hoffmann caminhando em direção a ela. O professor alemão havia voltado ao canteiro, agora vestindo roupas casuais em vez do terno formal. Professor? Pensei que estivesse no hotel. Estava, mas não conseguia dormir sem falar com você. Ele fez um gesto para que Larissa os deixasse a sós. Preciso te dizer algo que deveria ter dito há anos. Pode falar. Quando você era minha aluna na Alemanha, eu te reprovei 3 vezes. Disse que era porque seus cálculos tinham erros, porque sua metodologia era falha, porque você não entendia os conceitos fundamentais. Ele suspirou pesadamente. Tudo mentira. Isadora ficou em silêncio, esperando ele continuar.
A verdade é que seus trabalhos eram perfeitos, melhores que os dos outros alunos, na maioria das vezes. Mas eu não conseguia aceitar que uma mulher, especialmente uma brasileira, fosse tão competente quanto ou mais que os homens alemães. Por quê? Preconceito, arrogância, estupidez. Werner balançou a cabeça. Fui formado em uma época onde não havia mulheres na engenharia, onde acreditávamos que certas profissões eram naturalmente masculinas. E mesmo vendo evidências em contrário, não conseguia mudar. O que mudou agora? Você. Ver o trabalho que você fez aqui, a precisão dos cálculos, a elegância das soluções, me fez perceber que desperdicei anos tentando segurar alguém que deveria estar liderando. Ele olhou diretamente nos olhos dela. Isadora, você é uma das engenheiras mais talentosas que já conheci. E eu quase destruí sua carreira por puro preconceito. Mas não destruiu. Eu continuei. Sim. E isso diz muito sobre seu caráter. Werner estendeu a mão. Sei que não tenho o direito de pedir isso, mas... Você me perdoa? Isadora olhou para a mão estendida. Aquele homem havia tornado seus anos na Alemanha um inferno. Havia feito ela duvidar de si mesma, chorar noites seguidas, quase desistir do mestrado. Mas também havia, inadvertidamente, tornado ela mais forte. Cada reprovação a fez estudar mais. Cada crítica injusta a fez trabalhar dobrado. Cada humilhação a ensinou que sua validação não dependia da opinião dos outros. Eu te perdoo, ela disse apertando a mão dele. Mas não pelos seus motivos. Te perdoo porque guardar rancor me machuca mais que te machuca. E porque acredito que pessoas podem mudar. Werner sorriu, claramente aliviado. Obrigado. E se um dia precisar de qualquer coisa, uma recomendação, uma consultoria, um contato na Europa, pode contar comigo. Vou guardar isso. Depois que Werner se foi, Isadora voltou para a festa. Bruno a viu e acenou para ela se juntar a ele e aos engenheiros que conversavam sobre o futuro do projeto. Estávamos falando sobre os próximos desafios, Rodrigo disse. Com as correções estruturais resolvidas, agora precisamos acelerar o cronograma para recuperar o tempo perdido. Não vamos recuperar às custas da qualidade, Isadora disse firmemente. Prefiro entregar um mês atrasado e perfeito do que no prazo e com problemas. Concordo completamente, Bruno apoiou. Aliás, precisamos falar sobre isso. Os investidores querem uma reunião na semana que vem para discutir o cronograma revisado. Eles ainda estão chateados com o custo extra? Estão, mas depois do relatório do Werner, não podem mais questionar a necessidade. Bruno sorriu. E sabe o que é melhor? O professor Hoffman vai publicar um artigo acadêmico sobre esse caso. Vai citar você como a engenheira que identificou e corrigiu falhas que teriam causado um desastre. Sério? Sério. Ele me disse isso antes de sair. Disse que seu trabalho aqui vai ser estudado em universidades do mundo inteiro como exemplo de análise estrutural correta. Isadora sentiu uma onda de orgulho, mas também de responsabilidade. Isso significa que não posso errar daqui para frente. Significa que você já provou que é capaz. O resto é só continuar fazendo o que já faz bem. A festa continuou até quase meia-noite. Quando finalmente todos foram embora e o canteiro voltou ao silêncio, Isadora ficou alguns minutos sozinha, olhando para a estrutura que agora era parte sua. Literalmente sua, com os 5% que Bruno havia lhe dado. Pensou em como sua vida havia mudado em menos de um mês. De uma recém-chegada humilhada e questionada, havia se tornado sócia da empresa e referência técnica validada internacionalmente. Mas mais importante que isso, havia provado algo fundamental. Competência sempre vence preconceito. Talvez não imediatamente, talvez não sem luta, mas eventualmente a verdade aparece. E quando aparece, não há argumento que se sustente contra ela. 6 semanas se passaram desde a validação do professor Werner Hoffman. O canteiro de obras havia se transformado em um modelo de eficiência e segurança, com Isadora liderando uma equipe que agora a respeitava não por obrigação, mas por admiração genuína. Naquela manhã de sexta-feira, ela chegou mais cedo que o habitual. Havia algo especial planejado, mas apenas Bruno e Larissa sabiam do que se tratava. Ele já está a caminho? Isadora perguntou, verificando pela terceira vez se tudo estava em ordem. Já, deve chegar em uns 20 minutos.
Larissa respondeu sorrindo ao ver o nervosismo de Isadora. Relaxa, vai dar tudo certo. Precisa dar certo. Isso é importante demais. Bruno entrou no container com uma expressão séria que rapidamente se transformou em sorriso. O carro acabou de sair do hospital. Chega aqui em 15 minutos. Isadora sentiu o coração acelerar. Havia planejado aquele momento por semanas, esperando o dia certo, as condições certas. E agora estava quase acontecendo. Todos os trabalhadores já sabem? Ela perguntou. Sabem. E estão ansiosos. Marcos disse que nunca viu o pessoal tão animado para uma visita. 15 minutos depois, um carro branco entrou devagar no canteiro. Isadora correu até o portão, o coração batendo tão forte que ela achava que todos podiam ouvir. A porta traseira se abriu e de lá saiu Antônio, seu pai. Ele estava mais magro que da última vez que ela havia visto, o rosto pálido do tratamento de quimioterapia, mas os olhos brilhavam com vida quando encontraram os dela. Pai. Ela correu e o abraçou com cuidado, sabendo que ele estava frágil. Minha filha, ele sussurrou, a voz embargada. Você realmente conseguiu. Eu estou aqui, na sua obra. Na nossa obra, Isadora corrigiu, limpando as próprias lágrimas. Você faz parte disso tanto quanto eu. Bruno se aproximou e estendeu a mão. Senhor Antônio, é uma honra conhecê-lo. Sou Bruno Sampaio. Antônio apertou a mão dele com firmeza surpreendente para alguém tão debilitado. O prazer é meu. Minha filha fala muito do Senhor. Espero que coisas boas. Bruno sorriu. Agora sim. No começo, Antônio deu uma risadinha. No começo não eram tão boas assim. Todos riram, quebrando a tensão emocional do momento. Senhor Antônio, Bruno disse, preparamos algo especial. Se me permite? Ele fez um gesto e Marcos apareceu empurrando uma cadeira de rodas. Para o senhor não se cansar durante a visita. Não precisa. Eu consigo andar. Antônio começou a protestar. Pai, aceita, Isadora pediu. É uma obra grande e queremos mostrar tudo para você. Relutantemente, Antônio se sentou na cadeira. Isadora ficou atrás dele, empurrando enquanto Bruno caminhava ao lado explicando o projeto. Esse vai ser um complexo comercial de 25 andares, Bruno começou. Mas não é um prédio comum. Graças à sua filha, vai ser um dos prédios mais seguros de São Paulo. Eles pararam em frente a um dos pilares principais, onde Isadora havia identificado as primeiras fissuras. Vê aqui, pai. Essas marcas eram sinais de que a estrutura estava sofrendo. Ninguém tinha percebido até eu chegar. Antônio passou a mão nas marcas já corrigidas. E você viu porque prestou atenção, porque se importou. Aprendi com você. Você sempre dizia, construir não é só levantar parede, é garantir que vai ficar em pé para sempre. Isso mesmo, ele sorriu, orgulhoso. Você estava ouvindo. Conforme avançavam pelo canteiro, trabalhadores paravam o que estavam fazendo para cumprimentar Antônio. Muitos eram mais velhos, da mesma geração dele, e reconheciam imediatamente um colega de profissão. O senhor também é da construção? Um operário de 50 anos perguntou. Sou. 52 anos de profissão. Comecei como servente aos 14. E agora a filha é engenheira-chefe. Isso deve deixar o senhor muito orgulhoso. Mais orgulhoso do que consigo expressar. Antônio respondeu, a voz falhando de emoção. Eles chegaram ao que seria o hall principal do prédio. Ali, Bruno havia preparado uma surpresa que nem mesmo Isadora sabia. Senhor Antônio, ele disse, parando em frente a uma placa de mármore temporariamente coberta com um pano. Quando esse prédio ficar pronto, ele vai ter um nome. E eu gostaria que o senhor soubesse qual é. Bruno puxou o pano, revelando a placa. Edifício Antônio Monteiro. Em homenagem a todos os trabalhadores que constroem sonhos com as próprias mãos. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo choro de Antônio. Isadora se ajoelhou ao lado da cadeira dele, abraçando-o enquanto lágrimas escorriam pelo rosto de ambos. Eu não mereço isso, Antônio disse entre soluços. Merece sim, Bruno respondeu firmemente. O senhor sacrificou tudo para que sua filha pudesse estudar. Vendeu o carro, pegou empréstimos, trabalhou doente. E graças a isso, ela se tornou a engenheira que salvou centenas de vidas. Se isso não merece reconhecimento, não sei o que merece.
Os trabalhadores que haviam se reunido ao redor começaram a aplaudir. Alguns também choravam, tocados pela emoção do momento. Pai, Isadora disse baixinho, só para ele ouvir. Você sempre quis que eu construísse prédios do jeito certo. Agora seu nome vai estar em um deles para sempre. Minha filha. Ele segurou o rosto dela com as mãos trêmulas. Você não sabe o quanto isso significa. Passei a vida inteira sendo invisível. Entrando pela porta dos fundos, comendo separado dos engenheiros, sendo tratado como se fosse menos. Eu sei, pai, porque passei por isso também. Mas você mudou isso, não só para você, mas para todas as pessoas como nós. Mostrou que onde você nasce não define onde você chega. Larissa se aproximou com uma caixa nas mãos. Senhor Antônio, temos mais uma coisa. Dentro da caixa estava um capacete branco de engenheiro, com o nome Antônio Monteiro, gravado em dourado. Hoje, o senhor não é visitante, Bruno disse. Hoje o senhor é engenheiro honorário desta obra. Antônio pegou o capacete com mãos trêmulas e o colocou na cabeça. Os trabalhadores explodiram em aplausos e gritos de celebração. Vamos mostrar o resto? Isadora perguntou, enxugando as lágrimas. Durante a hora seguinte, eles percorreram cada andar, cada detalhe do projeto. Isadora explicava as soluções estruturais com uma paixão que fazia os olhos do pai brilharem. Ele fazia perguntas técnicas surpreendentemente sofisticadas para alguém que nunca havia estudado formalmente. Como você sabe tanto, pai? Isadora perguntou em determinado momento. 52 anos ouvindo engenheiros falarem, prestando atenção, aprendendo. Ele sorriu. Nunca tive diploma, mas aprendi muito. Quando chegaram ao último andar, onde seria o heliponto, Bruno fez sinal para que parassem. Daqui dá para ver a cidade inteira, ele disse, ajudando Antônio a se levantar da cadeira para apreciar a vista. E quando esse prédio estiver pronto, vai ser um dos pontos mais altos da região. Antônio olhou para o horizonte, para a cidade que ele havia ajudado a construir ao longo de décadas. Quantos prédios você acha que eu ajudei a levantar? Ele perguntou para ninguém em específico. Não sei, pai. Quantos? Perdi a conta depois de 50. Hospitais, escolas, prédios comerciais, residenciais. Carreguei tijolo para todos eles, misturei cimento, preparei massa. Ele fez uma pausa. Mas nunca ninguém perguntou meu nome. Nunca ninguém quis saber quem era o pedreiro. A gente era só mão de obra. Mas agora seu nome vai estar aqui, Isadora disse. E todo mundo que entrar nesse prédio vai saber quem foi Antônio Monteiro. Não é sobre mim, filha. É sobre todos nós. Todos os trabalhadores invisíveis que constroem essa cidade e nunca recebem crédito. Bruno ficou em silêncio, claramente tocado pelas palavras. Senhor Antônio, o senhor me deu uma ideia. Que tal se, além do seu nome, a gente colocar uma placa com os nomes de todos os trabalhadores que participaram desta obra? Os olhos de Antônio se encheram de lágrimas novamente. Isso seria incrível. Então está decidido. Todo mundo que trabalhar aqui vai ter o nome registrado para sempre. Quando desceram, Marcos havia preparado um almoço especial para todos no canteiro. Mesas improvisadas com toalhas, comida de verdade, não apenas marmitas. E no centro de tudo, uma cadeira especial para Antônio. Isso tudo é para mim? Ele perguntou incrédulo. Para o senhor e para sua filha, Marcos respondeu. Porque os dois nos ensinaram lições importantes. Durante o almoço, trabalhadores se aproximavam para conversar com Antônio, compartilhando histórias de suas próprias vidas, seus próprios sonhos para os filhos. Meu filho está estudando para ser engenheiro, um operário contou. Sempre achei que era sonho impossível, que gente como a gente não chegava lá. Mas vendo a história de vocês, não existe gente como a gente, Antônio disse firmemente. Existe gente que trabalha duro e gente que não trabalha. O resto é desculpa que inventam para nos manter no lugar. Meu pai está certo, Isadora completou. Eu ouvi a vida inteira que mulher não servia para a engenharia, que brasileira não tinha nível para a universidade alemã, que pobre não tinha capacidade para estudar fora. Tudo mentira. O que importa é não desistir. Fácil falar quando você tem talento, alguém comentou. Talento não cai do céu, Antônio interveio. Minha filha estudou quando outras crianças brincavam. Ficou acordada de madrugada fazendo trabalho. Chorou, sofreu,
Quase desistiu 1000 vezes. Talento é 99% trabalho duro e 1% de teimosia. Isadora brincou, fazendo todos rirem. Depois do almoço, João, o segurança, se aproximou timidamente. Senhor Antônio, posso mostrar uma coisa? Ele pegou o celular e mostrou uma foto de uma menina de 15 anos, sorridente, vestindo jaleco de laboratório. Minha filha Beatriz. Ela passou no vestibulinho para a escola técnica. Vai estudar engenharia civil. Que lindo! Antônio sorriu. Deve estar muito orgulhoso. Estou. E ela só teve coragem de tentar por causa da engenheira Isadora. Mostrei as reportagens sobre ela na internet. Contei a história toda. Agora a Beatriz quer ser igual. Isadora sentiu o coração apertar de emoção. Pode trazer ela aqui um dia? Quero conhecê-la. Sério? Ela vai pirar. Sério. E quando ela estiver na faculdade, se quiser fazer estágio aqui, tem vaga garantida. João abraçou Isadora, sem conseguir esconder as lágrimas. Obrigado. Muito obrigado. Conforme a tarde avançava, Antônio começou a demonstrar cansaço. Isadora percebeu e sugeriu que voltassem. Ainda não. Ele pediu. Quero ver mais uma coisa. O quê? Quero ver você trabalhando. De verdade. Fazendo o que você faz. Bruno rapidamente organizou uma reunião técnica no container principal. Colocou Antônio em uma cadeira confortável e deixou Isadora liderar uma discussão sobre os próximos passos da obra. Durante 40 minutos, Antônio assistiu sua filha comandar uma sala cheia de engenheiros e supervisores. Ela explicava cálculos complexos com clareza, resolvia conflitos com diplomacia, tomava decisões difíceis com confiança. E quando a reunião terminou, ele tinha lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto. Pai, está tudo bem? Isadora correu até ele preocupada. Está tudo perfeito, filha. Absolutamente perfeito. Ele segurou as mãos dela. Sabe por que estou chorando? Por quê? Porque passei 52 anos em obras, sempre olhando para os engenheiros e pensando, eu nunca vou estar ali. E agora, vendo você naquela posição, comandando tudo, sendo respeitada, a voz dele falhou. Sinto que eu também cheguei ali, através de você. Você chegou, pai, porque sem você, eu não estaria aqui. Na hora de ir embora, todo o canteiro se reuniu para se despedir. Trabalhadores fizeram fila para apertar a mão de Antônio, para tirar fotos com ele, para pedir bênçãos. Vocês estão tratando ele como celebridade, Isadora brincou com Larissa. Porque ele é. Ele representa todos nós que viemos de baixo e lutamos para subir. Quando o carro finalmente saiu, Antônio acenou pela janela até sumir de vista. Isadora ficou parada no portão, vendo o carro desaparecer, sentindo uma mistura de felicidade e tristeza. Ele está orgulhoso de você, Bruno disse colocando a mão no ombro dela. Eu sei, mas também sei que o tempo dele é curto. Os médicos deram no máximo 6 meses. Então vamos fazer esses 6 meses valerem. Vamos terminar esse prédio antes para ele ver pronto. Não dá tempo. A previsão é 1 ano ainda. E se eu te disser que podemos acelerar sem comprometer a qualidade? Isadora olhou para ele curiosa. Como? Contratando mais gente, trabalhando em turnos estendidos, usando técnicas de construção rápida que você aprendeu na Alemanha. Isso vai custar uma fortuna. Eu pago, do meu bolso se for necessário, porque seu pai merece ver a placa com o nome dele na entrada desse prédio. Bruno, não discute. Está decidido. Nas semanas seguintes, o canteiro se transformou em uma máquina de eficiência. Isadora implementou técnicas de construção modular que aprendera na Alemanha, permitindo que várias etapas acontecessem simultaneamente. Novos trabalhadores foram contratados, equipamentos mais modernos foram comprados, processos foram otimizados e milagrosamente funcionou. O que deveria levar 1 ano começou a parecer possível em 6 meses. Mas conforme o prédio subia, a saúde de Antônio descia. Isadora o visitava todos os fins de semana, sempre trazendo fotos e vídeos do progresso da obra. Ele as assistia com olhos brilhantes, fazendo perguntas técnicas, dando sugestões baseadas em sua experiência de décadas. Está ficando lindo, filha, ele dizia sempre. Seu avô estaria tão orgulhoso? Você também está orgulhoso? Mais do que você imagina. 5 meses depois da visita de Antônio ao canteiro,
O edifício Antônio Monteiro estava quase pronto. Сейчас зайдем, посмотрим, как у них трансляция началась. Если вот рассматривать, я говорю, задумываясь о том, что прожитые типа 30 лет, так смотришь на многих людей, которые сейчас, соответственно, живут, которым в районе 30, которые уже потеряли вообще вкус к жизни, да, радость какую-то от жизни. Таких, причем, кстати, становится все больше и больше. Мне кажется, этот средний возраст, когда говорили, что начинается вот этот кризис среднего возраста, он тоже сместился, как и говорят, что сейчас люди, в принципе, быстрее взрослеют, быстрее осмысливают все, да, почему-то это всегда все в плохом больше ключе на самом деле, да, вот что сейчас дети, к примеру, быстрее взрослеют, вот, и мне кажется, кризис вот этот среднего возраста, он, наверное, тоже сместился. И вот я думаю, что он сместился где-то в районе 30 лет. Опять-таки, это тоже не со всеми, наверное, связано. Не у всех людей так, все люди разные. И когда приходишь к той мысли о том, что помимо того, что люди сами по себе стали такие вот, наверное, депрессивные, да, времена такие сложные, да, вот это вот еще извне много каких вещей случается, на данный момент, которые людям усугубляют эту ситуацию на самом деле, вот этой депрессии, вот этих кризисов, да, каких-то переходных моментов в жизни. И непонятно, если конец этому всему, да, наступает людей потом белая полоса в жизни, или они не могут выбраться из нее. Примеров достаточно на самом деле много. Например, вот сосед у меня есть такой хороший парень был, и есть, он хороший человек сам по себе, но вот у него сейчас очень сложные времена такие, как бы дизмораль на него напала о том, что он не реализовался в своей жизни к 30 годам, что жизнь у него кончена. И не может он выбраться из этой ситуации. Да? Как говорят, если мы говорим, что это мужики такие, да, типа слабые, да, какие-то, безморальные, как бы такие вот, что в основном это случается, наверное, зачастую, может быть, это у мужиков случается в этом возрасте, такой кризис, наверное, да, каких-то неудач в своей жизни, не пришедших ни к чему достойному и хорошему. Но вопрос в том, что это мужики такие, типа слабые, или времена такие стали, что если вот разобраться так, вот, например, возьмем даже с древних времен, когда человеку нужно было добывать пищу самому, да, там убивать мамонтов, мужику стоило там сходить на охоту. Да, на охоту он сходил, кого-то там добыл добычу, принес домой, да, что-то где-то там поделал дома, и все как бы. И это возможно как работа тоже на ежедневной основе, да, была. И как бы мужик в то время считался, еще воином были, они воинами были, не воевали, да. В любом случае это все такая в основном физическая была работа, типа стратегии именно на добыче пищи какой-то себе.
Ну, тут вот требовалось, возможно, какое-то знание, да, тут я не спорю. Но в основном это была физическая работа. Если взять, к примеру, не такие далекие времена, когда там люди вот только выходили из пещер, да, взять даже, допустим, 50 лет назад, 100 лет назад, да, когда люди работали на заводах, и что тогда считалось именно мужиком, да, таким. Разница была, наверное, с нынешними временами в том, что если ты работал, к примеру, на заводе на каком-то, то тебе было этого всего достаточно. То есть ты уходил на завод, отработал свое время, да, пришел домой, какие-то тоже там, может, домашние дела, и, ну, и этого тебе было достаточно на самом деле. Как бы и все, и заключалась вся суть именно мужчин, ну вот, как бы устроиться, главное, на завод и работать физически, опять-таки, да, получить какое-то образование, так, ну, как бы среднеспециальное, к примеру, да, какой-нибудь токарь, идти на завод, отработать там 8-12 часов. Ну, это не легкая работа, я не спорю тоже с этим. Но опять-таки, этого зато было достаточно. Человек уходил, он отрабатывал там 12 часов и понимал, что ему будет всего достаточно. Ради этого и была, наверное, главная и основная мотивация. Да? И если перенесемся мы, наверное, в наше время уже, сейчас, на данный момент, то есть люди просто не знают на самом деле, как заработать. Как получить жилье, как получить новый автомобиль. То есть способов получения данного результата его нету как такового. Это говоря о том, что ты будешь ходить на работу по 8, по 12 часов, допустим, сутками там работать, да, ты не заработаешь на машину, заработаешь ты на нее через 5 лет, если ты там не будешь ни пить, ни есть, как бы, да. Ну ладно, если вообще не тратить деньги, то заработаешь год. Ну такого же невозможно, это же только где-то в сказках. С учетом нынешних трат, то есть даже при зарплате какой-то средней, там 100 тысяч рублей, ну где-то 60, где-то 70, где-то 80. Возьмем от 60, наверное, до 120. То есть, к примеру, достижение результата такой, как, к примеру, квартира, недвижка какая-то своя, это кредиты, ипотеки. То есть вот здесь и сейчас ты берешь. И залазя все глубже и глубже, то есть, как сказать, взял ты, к примеру, себе недвижимость, да, в ипотеку, пусть она будет так. Помимо тех трат, к примеру, помимо этой ипотеки, там, ремонт и так далее, тебе за эти 20 лет нужно и телефоны менять, и одежду менять, и так далее, там, кушать надо. Машины также в этот же момент менять тебе надо. И то есть это кабала на самом деле такая, она дизморальная. И к чему это все? Что же значит мужик в наше время, который ходит на завод, работает 12 часов, а денег у него все равно нету. Как бы добычу он принести уже не может, да? Ну типа он может сходить в лес, но от этого толку особо не будет. И, наверное, сам интернет, во-первых, расфорсил вот это вот все, то, что люди должны зарабатывать какие-то миллионы. Они должны зарабатывать. Это было бы шикарно, если бы каждый зарабатывал. Но каждый по своей сути не может столько зарабатывать, да, потому что не хватит денег, чтобы каждый. А может их и хватит, но никто никому не даст так зарабатывать. И вот возвращаясь, к примеру, к тому, что какая зарплата? 1300, наверное, должна быть в наше время, чтобы как бы себя, наверное, обеспечивать, да, хорошо, одному. И кто же тогда мужик в наше время? Типа, что он должен делать? Что он должен выполнять? Как бы, если он ходит на работу, но смысла от этого нету. Ну, как бы он есть, да, у тебя какой-то идет доход, но если его недостаточно. Смотришь другие профессии, другую работу, да,